Por algum tempo, sendo livre, me tornei escravo. Eu vou explicar a vocês por quê. Por algum tempo eu criei em Jesus, encontrei a liberdade de Jesus, mas me tornei escravo. Escravo de quê? Escravo do sistema religioso, aonde eu me tornei negócio do sistema. Por quê? Deixa eu explicar a você. Olha, eu fui ensinado de que eu tinha que crer em Jesus, mas eu precisava estar dentro de um sistema religioso, sobre o fardo, jugo de servidão imposto pelos homens dentro do sistema. Não pode isso, não pode aquilo, tem que cumprir isso, tem que estar aqui, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu passei a ser escravo do sistema religioso dentro do legalismo, porque eu fui ensinado de que eu tinha que crer em Cristo, mas eu tinha que estar dentro de um sistema, senão não era de Deus, senão não era salvo, senão não fazia parte da igreja de Deus, porque eu fui ensinado de que igreja de Deus é o ambiente, estrutura física de alvenaria, a instituição religiosa. Eu fui ensinado que aquilo ali era a igreja de Deus, e eu tinha que estar dentro daquela estrutura para poder ser de Deus. E se eu não estivesse ali, eu não encontrava Deus, eu não tinha como adorar a Deus e servir a Deus. Se eu não estivesse dentro daquela estrutura, igreja, denominação religiosa, eu não tinha salvação, porque eu fui ensinado de que se eu for salvo, eu tenho que estar na igreja, porque o sinal do salvo é estar na igreja. Quem é salvo está na igreja. Eu fui ensinado assim. E como eu conheci a verdade e fui liberto, eu quero trazer para vocês também essa verdade, para que vocês também sejam libertos, que eu sei que muitos de vocês estão dentro da escravidão, como negócio dos homens, dentro do sistema religioso. Vamos lá. As pessoas são ensinadas de que se não tiver uma igreja, não é de Deus. Que o que identifica você ser de Deus é você aderir a uma religião, é você estar dentro de uma instituição no convívio da comunidade religiosa. Eles ensinam que para ser de Deus, o meio para você encontrar Deus, ser de Deus, servir a Deus, adorar a Deus, buscar a Deus, estar em Deus, é a religião. O ambiente institucional, geográfico, onde eles centralizam, exclusivizam todo viver para Deus dentro desse ambiente. Você tem que estar ali servindo como se fosse a Deus. Você tem que estar ali cumprindo as obrigações, as regras, normas, como obra de Deus. Você tem que estar ali praticando toda a atividade religiosa que a instituição coloca, como se aquilo fosse a atividade de fé com Deus. Você tem que estar ali sob a autoridade, o domínio do líder religioso, porque dizem que ele é a autoridade espiritual de Deus para as pessoas que querem servir a Deus, e está sobre a cobertura espiritual de um líder religioso. Veja quantas mentiras o sistema religioso prega na mente da pessoa, cauterizando para deixar ela alienada e aprisionada dentro de uma vida escravizada no serviço da religião, onde as pessoas consagram e devotam sua vida para viver no seu viver uma vida na religião e não para Deus. Eu quero que você entenda o que eu estou aqui levando para você. Eu quero que você compreenda essa orientação, esse esclarecimento que eu estou levando. Por muito tempo eu vivi na mentira e no engano. Conhecendo Jesus, sendo liberto por Ele, me tornei escravo. Porque eu pensava, porque fui ensinado, de que para que a minha vida estivesse verdadeiramente em Deus, eu precisava estar dentro de uma religião. E a religião que eu estava era a religião evangélica. Outros estão presos na religião católica.
Outros estão presos na religião de Mórmon, Testemunha de Jeová. A humanidade, o diabo, ele consegue prender, impedir a humanidade de chegar a Deus com a mentira pregada na religião. Porque o diabo colocou na mente das pessoas essa mentira de que para você ser de Deus tem que ter uma religião, tem que estar sendo praticante, devoto e consagrando sua vida e o seu viver a uma religião. O diabo colocou essa mentira na mente da humanidade. E se você hoje buscar ver, o maior número de pessoas na humanidade vive preso dentro das religiões, cada um no seu legalismo, cada um vivendo alienado no fanatismo religioso, praticando aonde muitas vezes eles consagram o seu viver, eles dedicam sua vida não para si, mas para a religião, pensando que estão servindo a Deus, se consagrando a Deus, entregando o seu viver a Deus, dentro das religiões. E quando a gente começa a buscar de Jesus o que ele ensinou, Jesus não vai nos conduzir a essa direção. Jesus não vai nos levar para esse meio. Jesus não vai nos trazer nenhuma orientação para tal meio viver, estar e seguir. Jesus não conduziu ninguém para uma vida com Deus por meio de nenhuma religião. Jesus não pregou nenhuma religião, Jesus não fundou nenhuma religião, Jesus não estabeleceu nenhuma igreja, lugar central, onde o povo diz que é casa de Deus. Jesus não estabeleceu nada dessa mentira que o diabo usa os homens para pregar, onde muita gente está presa dentro do sistema religioso, vivendo subjugado, com fardos de servidão, vivendo suas vidas consagradas como se fosse a Deus. Há um sistema legalista da religiosidade, o sistema legalista religioso, onde as pessoas estão escravas, privadas de Deus, do conhecimento, alienadas, com a mente cauterizada com a mentira do diabo. E o pior de tudo, essas pessoas pensando que estão vivendo para Deus, que são de Deus, que estão indo para Deus, para a salvação de Deus. Então, eu quero que você entenda isso. Eu fui criado nessa cultura, eu fui informado com essa informação do diabo. Não, você tem que ser religioso, tem que ir para uma igreja, tem que estar numa religião para servir a Deus. Mas eu vivi nessa mentira porque eu não fui prudente para examinar a verdade de Deus, que é Cristo, que Ele ensinou. E eu cheguei a me converter a Jesus para a liberdade que Cristo me dá, e me tornei escravo do sistema religioso evangélico, aonde eu fui ensinado que ali era a casa de Deus, que eu tinha que servir ali, que eu tinha que dedicar minha vida para buscar a Deus e adorar a Deus ali naquele ambiente, que eu tinha que dedicar-me aos trabalhos, às obrigações, às tarefas, às metas, às atividades de culto dentro daquele ambiente, que eu tinha que ser sujeito, sem questionar, obedecendo como se fosse a Deus, aos pastores, aos líderes dessas religiões. Eu fui ensinado de que se eu não estivesse ali cumprindo os rituais, os cerimoniais que as igrejas determinam, batismo, dar dízimo, tomar ceia, e viver toda a regra e norma obedecendo o estatuto, a regra e a norma das igrejas, eu não era de Deus. Então eu entendi que a igreja era mais importante do que Cristo, porque não era só crer em Cristo. Não adianta crer em Jesus e você não está numa igreja, você não tem a Deus. Eles colocam as igrejas, os lugares, os ambientes, as instituições, eles mistificam e colocam no lugar de Cristo. Eles tiram Jesus como um alicerce, como um fundamento da nossa vida, onde devemos estar firmados para a fé em Deus. Eles colocam igrejas, instituições, ambiente onde você tem que estar ali, exclusivamente centralizado, vivendo dentro daquele ambiente, nas regras, nas normas, dentro do legalismo religioso. Eles ensinam, não adianta você dizer que crê em Jesus e não está numa igreja, porque não adianta, se você não for batizado não é salvo, se você não estiver numa igreja não é de Deus, se você não der o dízimo não é salvo. Tem pastor pregando isso, porque está roubando a Deus, porque é uma ordenança de Deus. Jesus não ordenou isso para a igreja. Se você não for batizado, não faz parte do povo de Deus, não tem um novo nascimento.
não recebe remissão de pecados. Olha quantas mentiras o sistema religioso, igreja, religião, eles pregam para o povo para escravizar as pessoas. E as pessoas escravizadas, irmãos, dentro dessas mentiras propagadas, dentro do sistema religioso, pelos homens que se dizem de Deus, coagindo o povo a não questioná-lo, ameaçando as pessoas. Se questionar, Deus vai botar no estreito, porque você está se levantando contra o ungido, contra o anjo da igreja. Você está se levantando contra aquele que tem a unção, a autoridade espiritual. Você não pode questionar, você tem que estar submisso a ele, porque ele é a autoridade espiritual de Deus para você. E o povo, tudo dentro dessa submissão cega, dentro dessa submissão exagerada, aonde eles não podem questionar, aonde eles têm que se submeter ao que o homem determina. E o homem privando esse povo da verdade de Deus, tirando esse povo do caminho da salvação, levando esse povo a viver o anátema, desviar-se de Cristo, seguindo doutrina de demônios. Esses líderes religiosos tirando o povo da autoridade de Cristo e colocando o povo a se submeter à autoridade deles. Esses líderes religiosos fazendo do povo negócio, não preocupado com a alma do povo, com o conhecimento do povo de Cristo, porque eles estão mais preocupados em fazer o povo conhecer a eles, o sistema da igreja deles, para ser discípulo deles, não de Cristo. Esses líderes religiosos que trabalham por causa de ganho financeiro, eles não estão preocupados com a obra do reino de Deus, que é Cristo, para que o povo conheça e seja salvo por essa obra. Eles estão preocupados em levar você a se escravizar, a cumprir sua vida devoto, sendo compromisso, servindo na obra de igreja deles. Eles não mostram a vocês o significado da verdadeira igreja. Eles, quando falam de igreja, eles colocam na sua mente, chamam a sua visão para a instituição deles. Eles orientam vocês a amar a igreja, a instituição deles. Não é os irmãos um ao outro. Igreja somos nós. Eles orientam vocês a ser fiel à doutrina da igreja, mas a doutrina deles dentro da igreja deles. Nós, como igreja de Cristo, não devemos ser fiel à doutrina de igreja nenhuma. A doutrina única, uma só doutrina que nós devemos estar fiel e ser prudente e perseverar nela, é a doutrina de Cristo, que nós devemos ter cuidado dela para andar na salvação. Não é a doutrina de igreja, de pastor, de nenhuma linha religiosa. Mas esses líderes religiosos, dentro dessas religiões, usado por Satanás, trabalha para tirar o povo do conhecimento da verdade, privar o povo de Jesus Cristo, impede o povo de ir a Cristo, tira o povo do conhecimento de Cristo, onde eles formam no povo conhecimento de vida escravizada de igreja, de obrigações, princípios, regras, metas, tarefas de igreja. É muito sério o que eu estou falando para vocês aqui. Eu quero que vocês entendam que eu estou aqui ministrando, irmãos. Eu estou aqui ministrando uma informação muito importante para vocês. Eu estou levando um esclarecimento muito importante para vocês. Dentro dessa realidade que eu estou aqui mostrando, é isso que as pessoas vivem. Isso que eu estou falando é fato. Isso que eu estou falando é notório. Você só pode ser... Você tem que ser prudente, você tem que ser mais prudente. Você pode observar. Você pode ver que as pessoas estão vivendo uma vida dentro do entendimento, não é para Deus, é para as religiões. Eles não se denominam cristãos, eles se denominam dentro das suas denominações. Eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou espírita, eu sou mormon, eu sou budista, eu sou testemunho de Jeová. Eles não se denominam como com Cristo, eles se denominam com as suas igrejas, com as suas instituições religiosas. Então, meus amados irmãos, eu quero que vocês reflitam um pouco nisso, que nesse momento aqui, nesse pouco momento de instrução que eu levei para vocês, eu quero que vocês analisem um pouco isso que eu falei. Vocês têm que entregar a vida de vocês a Jesus, para consagrar suas vidas sendo devoto, praticante da palavra de Cristo. Vocês estão consagrando a vida de vocês às igrejas, sobre a autoridade dos homens.
onde vocês estão sendo devotos e praticantes, vivendo, não é a palavra de Cristo. É a formalidade e o legalismo de igrejas. Não sejam escravos. Conheçam a verdade e sejam libertos. Eu fui enganado. Eu vivi a mentira religiosa no meio evangélico. Porque fui ensinado de que eu não podia ser de Deus se não tivesse uma igreja evangélica. Se não tivesse ali submisso dentro do sistema religioso sobre a autoridade e o domínio do líder de tal sistema. Eu fui ensinado que eu tinha que cumprir ritual, cerimonial e obrigações dentro de igreja evangélica para poder ser de Deus e ser salvo. Eu fui ensinado nessa mentira. Eu criei em Jesus, mas escravizei minha vida dentro de um sistema religioso evangélico. Mas a partir do momento que eu comecei a examinar as Escrituras, aprender de Cristo, buscar o conhecimento de Deus, buscando conhecer o que Cristo revelou, trouxe e ensinou, a partir daí eu coloquei a minha vida submissa, não a um sistema religioso no legalismo de igrejas evangélicas. Eu coloquei minha vida sobre a autoridade, não de um pastor, de um líder religioso dentro de igreja evangélica. A partir do momento que eu conheci a Cristo e fui analisando o que Ele ensinou e vendo a palavra dele, eu coloquei a minha vida submissa na autoridade de Cristo, da sua palavra, não mais de pastor dentro de igreja. Por quê? Porque o que Cristo ensina não é o que os pastores ensinam dentro das igrejas. A verdade de Cristo é por onde eu sou liberto. Os ensinamentos dos homens dentro das igrejas é por onde o povo continua escravo, preso, alienado, subjugado, servindo uma vida de devoção não a Deus, mas aos homens dentro da religião. E quando eu passei a conhecer de Cristo, a partir daí eu não me submeti mais ao sistema religioso evangélico, nem mais me deixei levar pelos ensinos dos pastores dentro das igrejas evangélicas, porque não condiz com a verdade do Evangelho de Cristo. Os ensinos que os pastores dão dentro das igrejas evangélicas não condiz com o Evangelho de Cristo. Eles pregam mentira. Eles falsificam a palavra de Deus. Eles deturpam a verdade do Evangelho. Eles desviam vocês de Cristo. Eles colocam vocês subjugados a eles dentro das igrejas deles. Eles levam vocês a ser praticante e devoto, consagrando suas vidas, não é a Cristo pela palavra de Cristo, é a eles pelas ordenanças das igrejas deles, onde o povo está escravizado, sacrifício religioso, atividade de cultos, obrigações dentro de igreja, tarefa, compromisso, servidão, é obra disso, é obra daquilo, é trabalho disso, é trabalho daquilo, tem que cumprir o cerimonial, tem que cumprir essa meta, não pode isso, não pode aquilo, é muita proibição, é muita regra, é muito impedimento, que Deus não pede, que Deus não estabelece, que Jesus não pediu, nem ordenou a ninguém. E o povo vivendo uma vida vã, adorando a Deus em vão, desviado e apostatado da fé, vivendo um evangelho anátema, sendo instruído por doutrina de demônios, heresia de perdição, pregada por esses falsos profetas, esses falsos pastores, esses mensageiros de Satanás que se transfiguram como ministro de Cristo, que não tem compromisso com o evangelho, criando movimento, criando culto místico, criando um ambiente espiritual, onde o povo entra na embriaguez do emocionalismo, onde o povo perde a razão, o povo vive desequilibrado, vive dentro de manifestação, sendo possesso, embriagados, perdendo o sentido, a razão, a noção, não usam a inteligência, o entendimento, vivem uma vida de fé em Deus cega, dentro desses movimentos, dessas atividades, dessas tarefas, dessas obrigações, do legalismo de igreja, não param para examinar o que Cristo ensinou, não são prudentes para analisar a doutrina de Cristo, porque nós, como membros do corpo de Cristo, Igreja de Deus, nós temos que conduzir a nossa vida na instrução, não é do pastor da igreja A, B ou C, nós temos que dirigir a nossa vida, conduzir a nossa vida na instrução da doutrina de Cristo. Fazendo isso, nos salvaremos, andaremos na salvação, se formos prudentes,
para estar na doutrina de Cristo. E se alguém está nos instruindo dentro de algum ensinamento que não condiz com a doutrina de Cristo, não devemos receber esse ensino, não devemos seguir nem se sujeitar a tal homem que diz que é de Deus, que está trazendo esse ensino, porque esse não é de Deus. A Bíblia nos ensina isso, irmão. Quando eu passei a dedicar e priorizar minha vida, a buscar, a ler a Bíblia e aprender de Cristo, eu comecei a enxergar a verdade, a luz de Deus iluminando o meu entendimento, para eu ser livre do sistema religioso que estava me colocando servidão de escravidão, jugo de servidão, me colocando regra, meta, me aprisionando e me impedindo de Cristo. Vou te dar um conselho. Quer ouvir? Oi? Quer ouvir esse conselho que eu vou dar? Quer? Vou te dar um conselho agora. Para de consagrar a tua vida dentro de devoção, dentro de obrigação, onde tu prioriza e escraviza a tua vida em culto de igreja, em trabalho de atividade de igreja, em obrigação de igreja, é culto disso, culto daquilo, culto de manhã, culto de tarde, culto de noite, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Tua vida está priorizando o teu viver dentro da igreja. Jesus não pediu isso não, tá? Prioriza a tua vida na palavra. Coloca no teu viver um hábito de ler a palavra todo dia, pelo menos meia hora. Lê a palavra a partir de Cristo, vai aprender de Cristo. Não vai aprender de Abraão, de Isaac, de Jacó, não. Aprenda de Cristo para você conhecer a verdade de Deus, por onde você vai ser liberto. Pega a Bíblia, meu irmão. Coloca um hábito na tua vida. Esse hábito que tu tem é vã. Esse hábito que tu tem, essa dedicação que tu tem de ir para a igreja de manhã, de tarde, de noite, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e virando. Esse hábito que tu tem de viver sacrifício, tarefa, culto disso, culto daquilo outro dentro de igreja, isso é vã. Isso não vai te levar ao conhecimento de Deus. Coloca a tua vida priorizando meia hora no teu viver. Coloca esse hábito para tu ler a palavra, aprender de Cristo, buscar o conhecimento de Cristo, o que Cristo ensinou, o que Cristo orientou, qual a direção que Ele deu para a gente viver, encontrar Deus, servir a Deus, estar adorando a Deus, vivendo a obra de Deus. Vai aprender de Cristo o que é obra de Deus, o que é estar em Deus, o que é servir a Deus, qual o caminho, qual a verdade, por onde a gente entra na presença de Deus, como devemos se portar numa vida de fé com Deus. Vai aprender de Cristo, irmão. Isso você só pode se buscar dele. Jesus disse: aprendam de mim. Coloca um hábito na tua vida, irmão. Muda esse hábito teu, essa vida alienada de religiosidade, essa vida fanática de culto, de igreja, de religião, todo dia, toda hora, o dia todo. Coloca na tua vida o hábito de meia hora por dia pegar a palavra de Deus, a Bíblia, abrir lá no Novo Testamento, nos Evangelhos, as cartas apostólicas. Vai aprender a verdade de Cristo, que Cristo trouxe, o Evangelho. Vai conhecer a revelação de Deus a partir de Cristo. E tu vai ser bem-aventurada, tu vai estar sendo esclarecida da verdade, liberta dessa mentira que o povo vive escravizado dentro de igreja. Então, eu criei em Jesus e hoje sou liberto, porque a verdade está aqui guardada no meu entendimento. Mas quando eu era menino, eu criei em Jesus e me tornei escravo de um sistema religioso sobre o governo e a autoridade do homem. Mas a partir do momento que eu me dediquei a buscar o conhecimento de Cristo, eu fui liberto. Olha o que Deus vai dizer: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento e desprezaram. Olha o que Jesus vai dizer: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Sabe o que isso quer dizer? A minha vida é guiada não é por igreja, pastor e nenhum líder religioso. A minha vida é guiada por Cristo, que é a palavra de Deus. É por onde eu vivo a minha vida de fé em Deus. É por onde eu me conduzo para uma vida de adoração, de servir a Deus. É pela palavra de Cristo. Que você receba esse ensino,
esse esclarecimento, seja liberto. Você até crê em Jesus, mas você está preso no sistema religioso. Você não pode servir a dois senhores. Quem é o Senhor da tua vida? É Jesus ou é o sistema religioso pelo governo do homem? A quem tu estás consagrando a tua vida e o teu viver? A Jesus pela palavra dele ou ao sistema religioso pelas obrigações e a regra, a norma, o legalismo que os homens determinam? Pense nisso e coloque a sua fé em Deus, a sua confiança em Deus para a salvação, para a segurança, para a bênção de Deus. Não coloque sua confiança em igreja, em campanha, em pacto, em voto, em cerimonial, nem dar dízimo, nem ser batizado, nem tomar ceia, nem guardar sábado. Não coloque a sua confiança de vida com Deus por meio de pastor, papa ou padre, dentro de um sistema religioso, dentro de tarefa, sacrifício e atividade religiosa. Coloque a sua confiança e esteja em Cristo, o alicerce da nossa vida de fé em Deus. Aonde estamos verdadeiramente firmados como um homem prudente, com a sua vida edificada em Deus, quando a gente crê em Jesus, ouve e pratica a palavra dele. Que Deus abençoe você e que você possa estar entendendo e recebendo esse esclarecimento que leva à verdade, que você precisa conhecer para ser liberto. Amém?